Queremos cumprimentar a todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos os irmãos, amigos. E nós, mais uma vez então, juntamente com o irmão Elias, abrimos aí uma live para gravarmos aí uma live ao vivo falando sobre um estudo bíblico, né, irmão Elias? E nessa noite nós vamos aqui compartilhar com os irmãos e já gravar então esse material aí para nós usarmos para os nossos estudos bíblicos, nossos cursos bíblicos, né? Hoje nós vamos aqui então gravar essa live ao vivo, irmão Elias, falando sobre a lição número 1 do nível 2, curso de preparação de obreiros. E o assunto, né, a temática, o assunto que nós vamos aqui abordar e falar durante esses minutos, né, é sobre uma ordenança de Jesus, né? São duas grandes ordenanças de Jesus. Uma é o batismo nas águas e outra é a ceia do Senhor, que é que nós vamos falar hoje. Irmão Elias, fica à vontade aí para te dar uma saudação e fazer uma breve oração de abertura aí para nós começar com o nosso estudo bíblico de hoje, o seminário bíblico, sobre uma ordenança do Senhor, que é a ceia do Senhor. Queríamos então, nessa noite, a oportunidade de cumprimentar nossos amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando, já temos alguém acompanhando ao vivo, e aqueles que ainda vão assistir, essa live foi gravada, queremos cumprimentar com a paz do Senhor e dizer da nossa alegria de estar mais uma vez aqui, conforme o pastor já tem falado, para que fazer esse trabalho, levar a palavra de Deus até você, estudarmos junto a palavra de Deus. Como o pastor já tem falado, estamos empenhados nesse trabalho do estudo bíblico, um estudo temático, né? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, chegamos diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez para lhe agradecer por mais uma oportunidade, mais uma noite que estamos aqui, Senhor. Estamos aqui na Tua casa, na sede da Igreja Pentecostal Obra de Amor e Fé, desse ministério que o Senhor tem levantado, Senhor, onde o Senhor tem nos colocado aqui nesse lugar, juntamente com o pastor Elisário, para nós fazer a Tua obra. Estamos aqui, Senhor, para desempenhar o trabalho do Senhor, para obedecer o ide do Senhor. O Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Senhor, e aonde nós não podemos ir pessoalmente, estamos aqui usando a rede social, a tecnologia que o Senhor tem nos proporcionado hoje, Senhor, para falar do Teu amor, falar das Tuas grandezas. Abençoa cada irmão, cada amigo que está acompanhando e que ainda vai assistir essa live, Senhor. Que possa, Senhor, através do estudo bíblico, surtir efeito, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha suprir as necessidades. E assim lhe pedimos que o Senhor fique conosco, nos guarda na paz e na comunhão do Seu Espírito Santo, em o nome de Jesus. E nós estamos aqui, o nosso propósito é de nós falar, né, pregar, ensinar, estudarmos, né, a palavra de Deus, o seminário bíblico, mas também não deixa de ser um culto. Então, irmão Elias, vamos começar aqui então falando sobre o assunto de hoje, a temática de hoje desse seminário bíblico é uma das ordenanças de Jesus, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, né? Tem muitos que podem acompanhar e não saber, né, muito desse assunto, a menos, né, os cristãos evangélicos já têm uma noção. Mas muitas pessoas que através aí do canal, até mesmo no Facebook, né, nós queríamos aqui abordar, né, abertamente sobre o que nós cremos e como entendemos, né, irmão Elias? É sobre a ordenança de Jesus, a ceia do Senhor. Por ordenança, Elias, entendemos que é o que Jesus instituiu e deixou para ser celebrado na igreja local, com símbolos e verdade suprema. Então, a ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus. Alguém pode dizer assim, não, mas eu não preciso tomar ceia, o que é isso? Isso aí é só um ritual, não precisa disso, não vai, né? Mas é uma ordenança de Jesus, né? Então está escrito, irmão Elias, em Mateus 26, do 26 ao 28, diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, no dia, irmão Elias, em que o Senhor foi traído, na verdade, né? Mateus escreveu aqui, né? Enquanto eles comiam na ceia, no cenáculo, Jesus então pegou o pão e abençoou, e partindo esse pão, deu aos discípulos e disse a eles: tomai e comei, isto é o meu corpo. E quando ele pegou o cálice, Elias, também, ele distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos, isto é o meu sangue, né? O sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, né? Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O pastor estava falando agora, eu meditando assim, quando a Santa Ceia é uma ordenança de Jesus, né? E quando nós se reunimos na igreja, no culto de Santa Ceia, nós se reunimos para comemorar a morte de Jesus. Então alguém é capaz de pensar, mas como comemorar, assim? Né? Como que alguém se reúne para comemorar a morte de alguém? Nós se reunimos para comemorar a morte do Senhor Jesus, porque Ele morreu para nos salvar. Foi através da sua morte, do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele foi crucificado, se entregou a si mesmo, por amor de nós. E só que assim, por que nós comemoramos? Nós se reunimos para relembrar e para comemorar a morte do Senhor Jesus, porque Ele morreu, foi crucificado, mas no terceiro dia Ele foi sepultado, né? E no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou com poder e glória, está sentado diante de Deus. E Ele que nos tem, como nós estávamos falando aqui, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos salvado, Ele tem nos sustentado, tem nos trazido até aqui. Então, e a Santa Ceia é uma ordenança. 1 Coríntios, do capítulo 11, do 23 ao 25, ele escreveu assim, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então veja bem, pastor, quando nós se reunimos no culto de Santa Ceia, que nós, os evangélicos, costumamos uma vez por mês, então esse culto, quando nós se reunimos no culto de Santa Ceia, então o pão, aquele pão ali está representando o corpo do Senhor Jesus. Quando nós oramos, apresentamos a Deus o pão, ele passa a representar o corpo de Jesus. E o suco da uva passa a representar o sangue. Então, quando nós pegamos aquele pedacinho de pão na mão, nós estamos ali, relembrando que um dia Jesus entregou, e Deus se entregou a si mesmo, o seu corpo foi torturado, ele foi afligido por nossos pecados. E nós estamos lembrando ali, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós, mas Ele ressuscitou, Ele está sentado de Deus, e nós estamos aqui relembrando a sua morte, estamos participando do seu corpo e do seu sangue. Sem dúvida alguma, a ceia é uma das principais celebrações na vida da igreja. Quanto mais compreendemos, maiores benefícios recebemos dela. Então, como você leu, né, Elias? Sem dúvida, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, né, é uma das principais celebrações na vida da igreja, né? Para que a igreja tenha vida realmente, tem que estar nessa comunhão e também participando da ceia do Senhor, né? E quanto mais se compreende do assunto, né, quanto mais entendimento se tem, mais benefício ou maiores benefícios recebemos quando nós então se reunimos para comemorar a morte de Jesus. O Elias falou algo bem interessante, né? Alguém pode dizer, mas como que a gente vai se reunir para lembrar de algo tão triste, digamos, tão cruel? Comemorar, né? Comemorar. Mas na verdade é isso mesmo que a palavra do Senhor diz, é em memória dele, né? Então nós comemoramos a nossa salvação em Cristo Jesus, porque se não fosse Ele dar a sua vida na cruz do Calvário,
ninguém teria salvação. Né? Então precisou ele entregar a sua vida, seu sangue, a última gota do seu sangue, lá no Calvário, para que nós tivéssemos salvação eterna, para que nós tivéssemos vida eterna hoje. Então se reunimos para, em memória, né? Para comemorar a morte de Jesus Cristo por nós. Quando o povo saiu do Egito, Elias, né, foi instituído lá, Deus falou com Moisés para que naquela noite, que foi a noite que veio a última praga lá, que foi a mortandade dos primogênitos, Deus falou com Moisés que era para cada família matar um cordeiro, né, e o sangue desse cordeiro espargir nos umbrais das portas das casas dos judeus, né, digamos, dos cristãos, dos judeus, povo israelita, né? E então o anjo da morte, né, Elias? O anjo da morte passou à meia-noite. Todo primogênito no Egito morreu, né? A menos o do povo israelita. Onde tinha sangue? Aonde tinha o sangue desse cordeiro espargido no umbral da porta, o anjo da morte passou por cima. Então foi instituída a Páscoa. Isso. Né? Cada ano havia a Páscoa, e até hoje nós temos, né, Marias? Sim. A Páscoa, né? Que quer dizer passar por cima. Digamos que o anjo da morte passou por cima e não afligiu, não acometeu as famílias israelitas, mas aonde não tinha o sangue do cordeiro, em todo o Egito, toda a família, desde o rei até o mais servo escravo lá, havia, né, um morto, um primogênito, até os animais. E no dia da Páscoa, nos dias de Jesus, né, Maria? Foi nos dias da Páscoa que Jesus foi entregue para ser morto. Então, naquela semana, Jesus desejou comemorar a Páscoa junto com os discípulos, né? Então, aquele cordeiro lá no Egito, Elias, o cordeiro lá inocente, o cordeiro que foi morto para espargir o sangue no lugar das portas, ele representava Jesus Cristo, né? O sacrifício, né? O único sacrifício por toda a humanidade. Jesus, ele apontava para Jesus. E na mesma semana que Jesus, né, ele participou da última Páscoa, na ceia, naquele dia com seus discípulos, nesse dia ele instituiu a Santa Ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Eles estavam a comer à mesa e Jesus pegou o pão da Páscoa, né, e deu graças a Deus e partiu. E disse: olha, tome desse aqui, comam todos. Esse aqui representa o meu corpo, que é partido por todos, ou por vós. E depois pegou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, né? Esse cálice isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, né? Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, o pão no dia da Páscoa, Jesus disse que passaria a representar o seu corpo. Sim. E o cálice, né? O suco da uva ali, passaria a representar, ou representava então, o sangue. Eles não entenderam na hora, porque não sabiam nem o que Jesus estava dizendo. Mas naquela mesma noite, depois dessa última ceia, que ele disse isso aos discípulos, né? Ainda ele falou que alguém dali ia trair ele, né? Ele foi depois dessa ceia, foi para o jardim de Getsemane, e no outro dia de manhã cedo, né, ele foi entregue, preso, e foi naqueles dias já, né, de um dia para o outro ali, na sexta-feira santa, então ali na sexta-feira foi crucificado, mas ressuscitou o terceiro dia, né? Então é uma ordenança, e ele diz aqui: todas as vezes que comeres esse pão, todas as vezes que beberes esse cálice, né, é em memória de mim, anunciais a minha morte até que eu venha. O povo israelita sempre fez a Páscoa uma vez por ano, sempre fez, em memória, né, daquele grande milagre de salvação, de resgate, de saída do Egito, né, através da última praga lá no Egito, que foi a permissão de Deus, o envio de Deus, o anjo da morte, né? Então Jesus instituiu a ceia do Senhor, para que o povo lembrasse da saída do Egito. Tinha a Páscoa, temos a Páscoa, né? E para que nós lembre por todo sempre, enquanto estivermos aqui, né, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Maria, nós temos a ceia do Senhor.
ceia. A cada nós se reunir em memória dele. Isso nós estamos fazendo porque alguém doou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Então, a cada nós participarmos da ceia do Senhor, nós lembramos a morte de Cristo, né? E com isso anunciamos até que ele venha. E hoje é um dia, irmãos, nós estamos anunciando a morte de Cristo até que ele venha. Estamos anunciando aqui através dessa live. Então nós falamos aqui, né, sobre a ordenança do Senhor, a ceia do Senhor, né? E o irmão Elias frisou aqui, quanto mais entendimento, mais compreendimento nós temos do assunto, maiores benefícios recebemos ao participarmos a ceia do Senhor. Irmão Elias, os 3 elementos usados na ceia e o que simboliza. Primeiro, a mesa, lugar de amor e comunhão. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vamos dizer o primeiro elemento aqui, irmão Elias. O primeiro elemento usado na ceia do Senhor é a mesa. A mesa. E a mesa, Elias, é um lugar de comunhão. Nós temos a nossa mesa, você que está acompanhando, você tem a sua mesa na sua casa, na varanda, né? Ou na sala, onde você tiver a sua mesa. Ali é o lugar onde se faz comunhão, né? Onde se alimenta junto, sentam junto à mesa. Então a mesa simboliza, né, lugar de amor e comunhão. Então quando nós temos uma mesa posta, preparada para o dia da ceia do Senhor, aquela mesa ali, irmão Elias, ela simboliza o lugar, o ambiente, né, de amor e de comunhão. Por isso que nós dizemos fazer comunhão, né? É fazer comunhão com os irmãos, é estar reunidos nesse propósito para cear junto, né? E por isso que tem que haver o perdão, né? E Jesus diz: perdoai uns aos outros, ter comunhão realmente, né? Então nos lembra, nos aponta, né? A mesa, irmã Elias, ela simboliza isso, né? E nós sabendo que isso simboliza, precisamos viver na prática isso. Precisamos viver na prática o amor entre os irmãos, entre os membros do corpo de Cristo, e também ter comunhão uns com os outros, né? Só pegando o gancho, né, você falou lugar de comunhão, e agora você falava e eu pensava assim, vamos fazer uma comparação assim, ninguém se assenta na mesa para um jantar ou para um almoço, né? Ou para um café da manhã, se tiver com desunião, se tiver com a briga, com a contenda, já não. Então, quando estão todos sentados à mesa, é porque estão todos unidos, estão todos reunidos em paz e comunhão. Então aqui a mesa, esse símbolo aqui, né? Simboliza o lugar de amor e comunhão. Então, quando nos reunimos na casa de Deus, né, para participar do corpo do sangue do Senhor Jesus, ou até mesmo quando nos reunimos para adorar a Deus, temos que estar todos em comunhão, em amor, né? No mesmo propósito, na mesma fé, com o único objetivo de adorar a Deus, de render louvor ao seu nome. E mais ainda, então, no dia de Santa Ceia, no culto de Santa Ceia, quando nos reunimos, se porventura nós temos alguma coisa com o nosso irmão, devemos procurar: eu errei contigo, quero que me perdoe, de repente eu falei isso que eu não devia ter falado. Então assim, é para estar todos em comunhão, para que Deus assim venha com a sua graça, que Jesus possa abençoar e possamos participar do corpo e do sangue de Jesus, para que sirva de nosso alimento espiritual, do nosso fortalecimento espiritual. Irmão Elias, uma coisa que eu gostaria de frisar aqui, que é um pensamento que pelo menos é um conceito, na verdade, que a gente tem, né? E há de concordar comigo, irmão Elias, né, que esse acerto entre irmãos não se pode deixar para o dia, na hora da ceia. Não. Nós temos um ditado bem conhecido aqui na Rio do Sul, vamos dizer assim, que eu já ouvi várias vezes, né? É a questão que não se lava roupa suja em lugar como igreja, né? Mas se lava em casa, ou, né? Então não podemos chegar num dia de culto de ceia para querer se acertar entre as pessoas. Esse culto, irmão Elias, ele passa a ser um culto pesado,
Porque começa, se vem alguém pedir perdão ao público, em voz alta, para o outro, Sim. vai ter que pedir perdão e dizer o que aconteceu. E às vezes é uma coisa que não se deve, né? Então, procurar a pessoa a sós, se não deu antes do dia do culto, irmãs, então procura a pessoa em particular, fala só no ouvido da pessoa, né? Discretamente, né? Porque tem situações que não se deve levar ao público, né? Ainda mais no dia de Santa Ceia, né? Então, não podemos deixar passar muito tempo sem nos reconciliar com o nosso irmão, né? Assim que acontecer alguma coisa, já tem que pedir perdão, desculpa, já se acertar, antes de chegar o dia de fazer a comunhão. Não esperar chegar o dia, né? Mas falando ali sobre a questão da comunhão na mesa, né? Fica difícil, né? Fica difícil, às vezes no culto de Santa Ceia, um brigado com o outro e tomar ceia acontece várias vezes, né, Maria? Uma pessoa com uma raiz de amargura de alguém ali, mas é uma situação difícil, né, para quem participa desse jeito, e não, na verdade, não agrega muito, né, Maria? Não agrega muito benefício nisso, porque, né, é necessário nos consertarmos uns com os outros. Porque vejo bem numa família, Maria, como você falasse antes, se há um desentendimento, né, uma amargura de um contra o outro, dificilmente sentar junto à mesma mesa, né? Alguém fica bravo, da família mesmo, né? Vai para o quarto, se esconde um lugar para se alimentar, não junto na presença dos outros, né? Então, na casa de Deus, não é diferente, né? Temos que estar em um só coração, uma só fé, um só pensamento, né? Reconciliados uns com os outros e com Deus. E assim, então, participar da ceia do Senhor. E a mesa representa o lugar de amor e comunhão. E aqui o Moisés deu o versículo em Coríntios 10, 21, que fala sobre que nós não podemos participar de duas mesas, né? Ou não podemos participar da mesa do Senhor, que é isso que Ele tem para nos oferecer, não falando exatamente só o ato da ceia, mas tudo que Deus tem a nos oferecer. Dizer que se alimentamos do que é de Deus e também participar de coisas que não é de Deus. Né? Sim, viver numa vida de pecado, viver segundo a carne e não segundo o Espírito, e ao mesmo tempo querer viver segundo o Espírito, né? Ou vive segundo a carne, ou vive segundo o Espírito, e não podemos participar daquilo que é sagrado de Deus e misturar depois no outro dia, ou, né, em mesmo tempo, digamos, com as coisas que não são de Deus, participar de coisas que são consagradas aos ídolos, enfim. Então é isso que o versículo está dizendo. Nós somos participantes da mesa do Senhor, nela temos tudo o que Deus planejou, né, nessa mesa: vida, paz e redenção, né? E nessa mesa ali, que nós lembramos desses lugares de amor e comunhão, Jesus nos proporcionou no seu sacrifício vida eterna. Ele proporcionou uma paz que o mundo não dá. E Ele proporcionou uma redenção, pagou o nosso preço na cruz. E nós não temos nada que pagar. Nós temos só que nos esforçar para andar no caminho certo. Nós temos Deus que nós perdemos em Adão, né? Nós temos Deus que perdemos em Adão, por causa do pecado, porque daí pelo perdão que Jesus proporcionou, nós temos Deus novamente conosco. Ligou nós a Deus. Nessa mesa de amor temos os símbolos sagrados. O cálice e o pão, irmãs, né? Essa é a mesa que o Senhor nos consagrou, mesa santa, divinal. Quem não come dessa mesa não tem parte com o Senhor. Nós, porém, comemos e participamos do Senhor. Então, o que nós falamos, quando nós participamos ali da Santa Ceia, como eu disse, que é apresentado ali, quando vem o pão e o cálice e o vinho, o suco da uva, e é orado, pastor ora, naquele momento que é apresentado a Deus aqueles elementos, pão e vinho, pão e o suco da uva, ele passa naquele momento a representar, o pão passa a representar o corpo do Senhor Jesus, e o suco da uva passa a representar o sangue, que foi o corpo que foi entregue por nós, como eu já disse, foi partido, ele foi entregue por nós. E o sangue que foi derramado na cruz para nos limpar, para nos lavar. E o Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo é como uma assinatura, né? Uma garantia, né, na aliança, no testamento, que comprova que nós temos direito. Sim. Porque alguém pagou o preço por nós.
né? O Novo Testamento, a nova aliança, né? Esse testamento é uma garantia que nós temos a salvação, porque alguém pagou o preço por nós e nós não temos mais, nós temos livre, né? Aquele que, quando o pecado, né, se arrependeu do seu pecado, abandonou ele, né, é perdoado, né? E tem sua dívida quitada, então passa a ter direito à vida eterna. Comer e beber do Senhor é desfrutar de tudo que o Senhor é e de tudo o que Ele realizou e alcançou. Nosso amado Senhor é o pão que desceu do céu. Cremos nas palavras de Jesus: quem de mim se alimenta, por mim viverá, diz a palavra do Senhor. Eu tomo Cristo como alimento, né? O introduzo em meu interior por meu comer, né? Simboliza, né, Marias? Como de Cristo por meio do orar e por meio do ler a Bíblia Sagrada, e então vivo pelo que eu como. João nos diz que Cristo é pão. Esse pão não é terreno, é do céu. Então ali, Marias, no ato da ceia simboliza um alimento do céu, né? Se alimentamos de Cristo, e quando nós participamos, ou nesse rito, na verdade, da ceia do Senhor, cerimonial, é como nós estivéssemos introduzindo Cristo, né, nesse ato, e então ali, na verdade, esse ato, ele confirma, né, o nosso caráter em se alimentar daquilo que é do céu, espiritualmente falando, que é Cristo. Quando eu oro, né, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou me alimentando de Cristo. Então o ato da ceia, né, Marias, ele é algo em memória ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. No mundo existe outra mesa, que é a mesa dos demônios. Participar da mesa do Senhor é rejeitar comer de outra coisa que não seja o próprio Senhor. Então, Marias, tudo que não é do Senhor e nós porventura venha participar, né, estaremos participando de outra mesa, né? E não podemos. Nós temos que participar daquilo que é do Senhor, né? No mundo existem muitas coisas, muitos itens sendo oferecidos que nada tem a ver com o rito do Senhor, né? São aparentemente boas, mas vêm para nos usurpar e substituir o Deus em nossas vidas. Tais coisas devem ser rejeitadas ao máximo. Um ídolo é tudo aquilo que substitui e ocupa o lugar de Deus. Não dá para comer e beber do Senhor e ao mesmo tempo ter parte com a mesa dos demônios, com a comida dos demônios. Por isso rejeitamos o que há no mundo. Por exemplo, Marias, um ídolo é tudo que substitui o Senhor, né? Por isso que nós não podemos, né, adorar nada que não seja o Senhor. Jesus disse para Satanás no dia da tentação: ele somente ao Senhor, a Deus, adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então, quando nós, se porventura adorar qualquer coisa, né, estaremos entronizando no lugar de Deus em nosso coração. Então, não podemos participar da mesa do Senhor e ao mesmo tempo ter, né, uma fé em algum objeto ou coisa, né, que não seja o próprio Senhor nosso Deus. O mundo oferece coisas boas, né, entre aspas, né, mas sabemos que não são. Deus nos oferece Cristo como comida e bebida, e nós não precisamos de mais nada a não ser Cristo e mais Cristo. Comemos de uma só mesa, a mesa do Senhor. Cristo é o pão da vida, o pão que nos alimenta. E eu meditava assim, você falando e eu pensando, o homem, o ser humano, o homem, a mulher, falando, né, a criança, o jovem, o ser humano, ele tem um vazio dentro de si. Tem um vazio dentro de si que as pessoas procuram por encher esse vazio com a bebida, com o cigarro, com os vícios, com as festas, né? A pessoa tem um vazio. Eu digo isso com experiência própria. Quando não servia a Deus, quando vivia uma vida distanciada de Deus, podia ter dinheiro no bolso, podia ter recebido salário, podia ter alimento na mesa, podia estar todo mundo com saúde,
mas sempre parece que estava faltando algo. Tinha algo sempre, nada estava bom, parece que algo faltava, e na verdade faltava mesmo. Porque eu sempre digo, né, pastor, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, e ele se alimenta, como você falou, participa da mesa, né? Participa da mesa de Cristo ali na mesa, ele se alimenta de Cristo, que é a palavra. Diz assim, João falou no princípio era o verbo é a palavra, né? O verbo era Deus. E o verbo era Deus. Então Jesus, ele é a palavra. Ele disse: vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm falado. Então Jesus, ele é o pão que alimenta, ele é a água que sacia a sede. E quando nós se alimentamos de Jesus, quando nós aceitamos a Ele, temos Jesus na nossa vida, nós somos alimentados. Aquele vazio que tem no nosso interior, que havia no nosso interior, ele é suprido, ele é sanado, ele é preenchido. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Então, se nós se alimentamos de Jesus, da palavra dele, se nós participamos da mesa do Senhor, estamos participando da Santa Ceia, estamos servindo a Deus, não só dentro da igreja, né, pastor? Mas aonde nós estivermos. Porque a igreja, na verdade, a igreja é eu e você. Então, é bem verdade, nós temos que pertencer, nós pertencemos à igreja local, como nós estudamos no outro estudo, que é uma agência, né? A igreja local é uma agência, um lugar de adoração, onde Deus, ele nos preparou para nós adorarmos, se reunir para adorar a Ele, para servir a Ele. Mas a igreja verdadeira somos nós, né? Somos nós que servimos a Deus. Só que não pode ir para esse lado, né, mulher? Os desigrejados. Sim, tem pessoas que pensam, tem pessoas que dizem, não, eu fico em casa, eu não preciso, eu vou ler a Bíblia aqui, eu vou orar aqui em casa, eu não preciso não, mas Deus... Como é que vai cumprir a ordenança de Jesus sobre a ceia do Senhor? É justamente o que eu ia falar agora, pastor. Como que o camarada pensa assim, bom, eu não preciso da igreja, eu sirvo a Deus aqui de casa, eu oro aqui, eu canto hino, e eu faço o meu culto aqui, mas como que ele vai... Tipo, igreja não é o templo. Isso, como que ele vai participar da mesa, como ele vai cumprir essa ordenança de Jesus, né? Participar da Santa Ceia sozinho, né? Então é isso aí, pastor. E tem a questão também dos dons, né? Como é que vai haver o uso dos dons num todo, como um corpo, se não se reunir? Então, todas as vezes que comeram Deus, não no singular, né? No plural. No plural. No coletivo. O que nós falamos antes ali, irmãs, se alimentar do Senhor, a ceia do Senhor, ele é uma cerimônia, né, que nos traz a memória do sacrifício de Jesus. Mas a ceia, o ato da ceia em si não é o tudo. Não é o tudo. Porque se alimentar do Senhor é se alimentar daquilo que Ele tem para nos oferecer. Não só através do elemento pãozinho na hora do ato da ceia, né? Ali é um memorial que nós fazemos em memória de Cristo, mas o se alimentar de Cristo é se alimentar de tudo aquilo que Ele tem para nos dar, e nos deixou a forma de nós ter contato direto com Ele, que é através da oração, e a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Ali Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos para, né, a nossa imunidade espiritual, para a nossa energia, do nosso, né, ser espiritual na presença do Senhor. O segundo elemento, irmão Elias, é o pão. O pão, irmão Elias, ele simboliza o corpo de Jesus que foi entregue por nós. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isto sempre, né, em memória de mim. O corpo de Jesus foi entregue por nós. O pão, ele simboliza o corpo de Jesus que foi entregue por nós. Então, como eu comentei agora há pouco, né, quando nós se reunimos ali, nós se reunimos e para relembrar. Então, eu sempre digo, quando nós pegamos aquele pedacinho de pão, nós vamos participar, nós vem na nossa mente, nos faz lembrar que um dia Jesus se entregou por nós. Ele deu a sua vida, entregou o seu próprio corpo, né? Você falava esse dia, foi no culto de Santa Ceia, que a morte mais humilhante era ser torturado, crucificado no madeiro. Mais cruel e ignominiosa. Né? A morte mais vergonhosa. Então veja bem, Jesus, ele foi condenado, ele foi sentenciado a uma morte mais cruel, mesmo ele sem ter pecado. Ele era justo, santo, nunca teve pecado. Diz que ele era 100% Deus e 100% humano, que ele se fez
Ele nasceu em forma humana para ele entender eu e você. Eu sempre digo, hoje ele conhece nós, ele entende as nossas tristezas, as nossas frustrações. Então ele foi entregue, o seu corpo foi sacrificado. Em Isaías diz assim, ó, o castigo que nos traz a paz, que nos trouxe a paz, estava sobre Jesus. Na verdade, as machucaduras de Jesus, né, que nos faz curados. Nos faz curados. Nós Né? somos sarados, né? Nós somos sarados por causa das machucaduras deles. O pão que ele quebrou no dia lá, ele estava dizendo que o corpo dele ia ser todo, né, cortado, né? Tipo assim, irmão Elias, não despedaçado, mas, né, os açoites, irmão Elias, Açoitado. né? Os irmãos aí têm ideia, os açoites, né, tirava pedaços, né, da pele de Jesus, com um pouco de carne no seu corpo, né? Então ele foi partido por nós, né? E quando nós celebramos a ceia, em memória disso, e lembramos que alguém inocente, alguém que não tinha pecado, padeceu por nós pecadores. Então o pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, né, que foi entregue pela humanidade. E o vinho, né, que é o suco da uva, ele simboliza o sangue de Jesus que selou a nova aliança, que é o tempo da graça. Selou Elias, né? Ele garantiu, então, ele pagou o preço, né? E esse testamento hoje é válido para nós. Tem a marca do sangue, tem o carimbo do sangue do Senhor. Então, se o nós entrar na vida eterna, entrar no céu, nas moradas de Deus, é porque alguém selou uma garantia, né, nos dando o direito, perdoando o nosso pecado, né, quitando nossa dívida, né? Então esse sangue é o testamento que nos comprova, né, o acesso ao céu, à vida eterna. Então, o vinho no ato da ceia, ele simboliza então o sangue de Jesus que selou a nova aliança. Hebreus, Elias 9, 13 ao 14 diz assim: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, ele purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Que no Antigo Testamento, quando o povo pecava, quando a pessoa fazia um pecado diante de Deus, ele era oferecido um bezerro, um novilho, né? Um bezerro, um cordeiro, era oferecido em sacrifício. Isto era morto, era colocado, espargido, colocada a sua carne sobre a lenha, feito um altar, e espargido o sangue daquele animal, e era colocado fogo, né, pastor? Então era queimado e aquele cheiro subia até Deus, e Deus perdoava o pecado daquela pessoa. Mas veja bem, ele era um sacrifício provisório, isto é, se a pessoa voltasse a cometer outro pecado, teria que ser oferecido outro animal, outro sacrifício. E veja bem, Jesus, ele foi oferecido, Jesus ele foi como um cordeiro mudo ao matador. Ele foi, como eu já disse, ele se entregou a si mesmo por nós, para nos resgatar através do seu sangue. E veja bem, ao momento que nós aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, os nossos pecados são lavados pelo sangue de Jesus. É bem verdade que nós temos que aceitar a Ele e permanecer, viver através da sua palavra, de obediência da sua palavra. Não um dia, né, com um pé na igreja e outro lá no mundo, né? Temos que fazer um propósito de ficar na presença de Deus, de buscar a Ele, se alimentar da sua palavra, se alimentar de Jesus, que Ele é o pão da vida. Aqui aos Hebreus, Elias, está escrito: porque se o sangue de touros e bodes, né, e a cinza do novilho esparzida perdoaria o pecado, né? Diz aqui a purificação da carne. O escritor estava dizendo porque o povo tinha a sistemática do sacrifício, né, que Deus mesmo, através de Moisés, instituiu para que houvesse uma cobertura, né,
esse sacrifício seria como encobria dos olhos de Deus, né, o pecado provisório, como um cheque predatado. Mas aquilo apontava para um grande sacrifício, né, de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né, que entregaria a sua vida uma vez por todos, então pagando cabalmente a dívida, né? E todo aquele que ir por Cristo, né, ele chega a Deus, tem acesso a Deus pelo fato, né, que tem o sangue do Cordeiro que purifica de todo o pecado, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Deus é amor, mas Deus é justiça. Sim, né? E aquele que não tiver o sangue do Cordeiro para apresentar a Deus como selo da nova aliança, né, ele passa a estar imundo, impuro. Mas aquele que tem o selo, a marca do sangue do Cordeiro, ele está purificado, ele está com o testamento à mão, né, e tem acesso a Deus por Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Então tem que ser por Cristo. E se há um entendimento que um sacrifício de bode, né, novilha ali, touros, né, perdoaria, purificaria, quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que se entregou pelo Espírito Eterno, né, ele com certeza vai purificar, né, as consciências das obras mortas, para então servir ao Deus vivo. Então, o vinho no ato da ceia simboliza o sangue de Cristo. Quando nós tomamos ali aquela porção do suco da videira, aquilo ali simboliza o sangue de Jesus. Nós lembramos o sangue dele que foi vertido por nós, né? E então a cada ceiarmos, fazemos isso, né, em memória, né, comemorando a morte dele, comemorando a morte de um inocente, para poder redimir, né, ou remir toda a humanidade pecadora. Como devemos participar da ceia do Senhor? Como nós devemos participar da ceia do Senhor? Né? 5 maneiras aqui, irmãos. 1 Coríntios 11, 27 e 28 diz assim: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, Elias, não é de qualquer maneira que nós podemos participar da ceia do Senhor, né? E digamos que não é para qualquer um, é para aqueles, né, que foram aceitos pelo Senhor, que entregaram suas vidas, né, que aceitaram Cristo como Salvador, que decidiram abandonar o pecado, né? Então, né, se batizar nas águas, que é a ordenança do Senhor. Todos aqueles que criam, né, desde João Batista, né, pregando, né, falando sobre o reino de Deus, né, uma palavra de arrependimento, eles aceitavam essa pregação e se batizavam nas águas, né? E agora, no tempo da graça, nós nos batizamos nas águas, cumprindo com uma primeira ordenança do Senhor, né? Porque ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, aceitou Cristo, né, e for batizado, será salvo. Então se batizaram nas águas e também participar da ceia do Senhor. Mas isso, irmão Elias, né, não pode participar indignamente, né? Temos que nos examinar e assim então comer do pão e beber do cálice. A primeira maneira que nós devemos participar da ceia do Senhor é com fé, né? Nós devemos participar da ceia do Senhor com fé, né? E essa fé quer dizer visão que ultrapassa os elementos usados. Então, eu tenho que participar com fé de não ficar focado naquele elemento, pedacinho de pão, e nem naquele elemento apenas um pouquinho do suco da videira. Eu tenho que ter uma fé que ultrapasse esses elementos, que quando eu participo da ceia do Senhor, eu estou participando, né, dentro dessa ordenança de Jesus, participando do representado ali, corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, para ter parte ou tendo parte com Ele. Então, primeira maneira, com fé, né? Com fé, uma visão que ultrapassa os elementos usados no momento da ceia.
E a segunda maneira, então, como memorial, né? Lembrança e reflexão do sacrifício de Jesus. 1 Coríntios 11, 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, aquilo que eu falei aqui, né, pastor? Sempre que nós participamos, se reunimos para participar da Santa Ceia do Senhor, é um memorial, nós lembramos, nos lembra, E reflita. nós começamos a refletir, bom, um dia Jesus morreu por mim, e foi através desse sacrifício de Jesus na cruz, um dia ele morreu, entregou a sua vida, ele morreu para que eu tivesse vida, ele foi preso, Jesus foi preso, foi açoitado, ele foi preso para que nós tivéssemos liberdade. Então naquele momento nós estamos ali, diante da mesa do Senhor, da Santa Ceia, do corpo do Senhor Jesus representado no pão, e o sangue de Jesus representado no vinho, no suco da videira, nós fizemos uma reflexão. Então o pastor falou, não é de qualquer maneira, né, pastor? O pastor, que nem você é o pastor da igreja, você não pode dizer para uma pessoa, você não pode participar da Santa Ceia, eu te proíbo, não, porque é lido a palavra, examine-se, pois, o homem. Então, o irmão Elias, ele tem que examinar como é que eu estou, né? Se eu participar, eu estou em condição, e isso vai fazer bem. Então, aquilo que nós falamos, não podemos deixar para chegar o dia da Santa Ceia para nós reconciliar com o nosso irmão, né? Temos que, se nós errar com o nosso irmão, não podemos deixar ele esperar o dia da Santa Ceia. Vamos lá e acertamos com ele, pedimos perdão. E alguém pode pensar assim, Marias, tem muitas pessoas que pensam, mas se eu fiz eu cometi algum errinho, acho que eu não vou poder tomar ceia, né? Mas vai muito além disso. Sim. Porque o erro, ou o pecado, digamos, né? O pecado é tudo aquilo que Deus não gosta que nós cometemos, né? Cometer um erro, ou com relação ao irmão, né? Entendeu? Disse palavrões, ou sei lá. Tem muita coisa é pecado, né, Elias? Sim. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado já peca, né? Sim. Porque não tem quem não peque. Todos nós pecamos, né? E o sangue do Cordeiro exatamente é para purificar os nossos pecados. Então, o participar indigno, ele vai muito além de um tipo de erro, porque o erro te reconcilia com Deus, o irmão tá ok, né? Mas aqui nós estamos falando as maneiras que devemos, e muitas vezes, se eu for participar da ceia e a minha visão não ultrapassa os elementos, eu estou indigno, porque eu estou fazendo algo que eu não, eu estou, como é que eu vou dizer assim, sem reverência. Sem reverência. É um elemento bonzinho, né? Isso aqui é um pãozinho, um suquinho. Sim, né? é um pãozinho, um suquinho. A nossa fé ao participar da ceia do Senhor, ela tem que ter uma visão que ultrapasse aqueles elementos. Porque nós estamos participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ele diz, olha, essa participação, esse aqui, agora, ele passa a representar o meu corpo. E esse aqui, o meu sangue. Então, quando nós participamos com fé, tem que ter uma visão que ultrapasse os elementos. E se nós não tivermos essa visão que ultrapasse os elementos, já começamos a estar indignos de participar da ceia do Senhor. Como Elias falou, é sobre a questão de memorial. Aquele que não participa em memória, que não faz uma reflexão do que ele sofreu por nós, do que ele padeceu por nós, o sacrifício dele por nós, se nós não fizermos essa reflexão, se nós não buscarmos uma lembrança do seu sacrifício, mais um ponto, mais um degrau para a indignidade de participar da ceia com eles. Porque aquele que participa do ato da ceia, que nem dá mínima para a morte de Jesus, que não lembra do seu sacrifício por nós, né? Onde é que está a consideração, onde é que está a reverência desse ato tão forte, né? Dessa atitude, dessa situação que Jesus sofreu por nós. Então, a segunda maneira tem que ser imemorial, tem que ser em memória dele. Nós temos que estar em nossa mente, nós refletir, né, sobre o que ele passou, né, e lembrar da sua morte nesse dia, para que nós não esqueça do que alguém passou por nós. Nós tomamos a ceia sempre, seguidamente, com frequência, para que nós não esqueça nunca, para que os nossos filhos não esqueçam. Quando o filho perguntar, mas pai, por que o senhor tomou ceia? Por que o senhor participou daquele negócio lá na igreja? Por que um dia no mês tem que ter aquela cerimônia? Aí nós vamos responder assim, aquilo lá é em memória
do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Para que nós nunca esqueçamos, Elias, nós temos que sempre celebrar a ceia em memória. Então tem que ser, como lembrança, a reflexão do sacrifício de Jesus como memorial. Terceira maneira, irmão Elias, é com gratidão. Nós temos que participar da ceia do Senhor com gratidão. Esse deve ser um sentimento a invadir o nosso coração. Nós temos que ser grato porque alguém padeceu por nós. Tem que haver um sentimento de gratidão. Não podemos vir participar da ceia do Senhor no dia que é em memorial a Ele, em comemoração à sua morte por nós vimos ingratos ou indiferentes ao sacrifício de Jesus. Então a terceira maneira é vir participar com gratidão a Deus, porque Ele sofreu para que nós não sofrêssemos, Ele foi todo açoitado, seu corpo partido para que nós fôssemos perfeitos, Ele subiu à cruz como uma maldição, se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Então nós temos N motivos para ser grato a Deus no dia da Santa Ceia, demonstrar isso na presença do Senhor. A quarta maneira, como corpo juntos, expressando nossa fé em comum. 1 Coríntios 11, 33. Aquela história do congregar. Congregaram. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperar uns pelos outros. Então nós somos membros do corpo de Cristo. O fato de congregar. Quando nós se reunimos, nós somos vários membros do corpo de Cristo. Aí que nem você falou os dons, Cada um tem um dom, Então assim, temos que estar reunido no nome do Senhor Jesus, congregado no nome dele e em união. Então, para participar da ceia, Elias, tem que ser juntos. Reunidos juntos. Então, a maneira é como um corpo. Eu não posso ir à igreja sozinho. Claro que, digamos, a igreja somos nós somos morada do Espírito Santo. Sim. Olhando para esse sentido, sim. Mas aqui a palavra do Senhor, ela fala: quando vos ajuntais para comer, Então, como corpo juntos, Cada um tem uma função, até mesmo na parte de adoração, no coletivo, na casa de Deus. Juntos, como um corpo, é a quarta maneira de nós participarmos a ceia do Senhor. Quinta maneira, então, com entendimento e dignidade, fazer uma autoavaliação da vida. Devemos fazer uma autoavaliação da nossa vida, para que nós não venhamos participar indignamente. Porque a palavra diz assim: aquele que participa do corpo do Senhor e do sangue indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Então eu entendo assim, pastor, que é como se fosse o mesmo preço. É como se fosse assim, concordando com a morte dele. Concordando com a morte dele. 1 Coríntios 11, 28 e 29 diz assim: examine-se, pois, o homem, a pessoa, a si mesmo, e assim como ele se põe, beba nesse caso. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, examine-se a si mesmo. Uma definição mais objetiva para que nós entendamos: indignamente é estar indiferente ao que está acontecendo. Como eu falei, Elias, não tem sentimento de gratidão, não está com fé, nem é imemorial, ele está indiferente. Ele veio participar ali de um ritual, de uma cerimônia. Irreverente, egocêntrico e sem qualquer desejo de abandonar os pecados conhecidos. A pessoa que vem para participar da ceia sem desejo de abandonar os pecados que ele sabe que é errado, aquele que vem indiferente à reunião, para mim tanto faz participar como não, aquele que está irreverente às coisas sagradas, no dia em questão, ele está indigno, Agora, dignamente, é estar pronto a admitir e encarar honestamente os seus pecados, falhas e raízes de amargura. Todos nós temos, digamos, culpa, Se não tem uma raiz de amargura, tem um tipo de falha, como falamos lá antes, Marias, um erro, Se não tem, tem um outro tipo de pecado na sua vida. Nós temos que estar
pronto a admitir e encarar, ser honesto. Olha, eu sou falho, eu preciso da graça de Deus, preciso me redimir, preciso pedir misericórdia, preciso pedir perdão agora, né? E renovar a minha aliança, renovar meu propósito com Deus, né? E a pessoa tem que ter um firme propósito de abandonar os erros e falhas e raízes de amargura. Olha, o meu propósito é abandonar. Se eu não conseguir ainda, mas Deus vai me dar graça que eu hei de abandonar, né? Reconciliar com Deus e com as pessoas. Se eu preciso me reconciliar com uma pessoa, eu tenho que me reconciliar. Se eu preciso me redimir, me reconciliar com Deus e Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa, eu quero renovar meu propósito, eu quero ser melhor que eu fui, me dá graça, né? Seja honesto, né? Seja honesto. Então você não vai ser perfeito, mas vai estar digno a participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quem deve e pode participar da ceia do Senhor, Elias? A ceia, como o próprio nome já diz, é do Senhor e não de uma igreja, né? Não tem como eu, um líder da igreja, tal, Elias, dizer, olha, esse pode, esse não pode, como tu falasse antes. Então, a ceia é do Senhor, não é eu que decido, né? Então, a ceia é do Senhor, então, não é de um particular pastor. Então, todos os crentes professos em Jesus podem participar, oriundos de qualquer lugar, desde que, ao examinarem seus próprios corações, estejam dignamente prontos para isso. Não tem como eu dizer tu pode, tu não pode. Cada indivíduo se examine a si mesmo. Observação: na celebração da ceia do Senhor não ocorre nenhuma transubstanciação, ou seja, a transformação do pão e vinho no corpo e o sangue de Cristo. Não é que passa a ser, Elias, né? Ele só representa. O elemento pão continua sendo o mesmo elemento, conforme foi preparado, se tem algum tipo de sabor ou não, né? E o suco da videira passa, é o mesmo elemento. Ele não há uma transubstanciação, não tem uma outra substância, né? Ele então representa, é em memória. Então 1 Coríntios 11, 23 ao 34 é um contexto sobre a ceia do Senhor que Paulo, né, como recebeu, também ensinou para por ordem lá na igreja de Coríntios, né? Então nós entendemos que a ceia do Senhor, ela vai além de uma simples reunião. A ceia do Senhor, ela vai além de uma simples reunião, né? É uma reunião específica, né, que traz toda essa lembrança, né, de como temos hoje o direito, né, pelo sangue do Cordeiro, somos selados tendo o direito da vida eterna, né? É um momento especial que devemos tratar com toda adoração. Ele é digno de toda adoração pelo feito, sobre todos os feitos, entregou, doou a sua vida para salvar a humanidade, né? É um momento de reflexão espiritual. Primeiro propósito de nós participar da ceia, né? A primeira intenção é fazer uma retrospectiva, né? Fazer uma retrospectiva que serve como um olhar para trás, para a cruz de Cristo, né? Então, nesse propósito, fazer uma retrospectiva, lembrar o que aconteceu para que nós pudéssemos estar salvos hoje, né? O versículo 26. Uma introspectiva, esse propósito lá da ceia, fazer uma introspectiva, o propósito é olhar para dentro de nós, como falou o Elias, que serve como um olhar interior para a nossa consciência e ver aonde eu preciso melhorar, aonde eu tenho que me consertar, como eu tenho andado na presença do Senhor, né? Eu estou digno para isso? Cada um indivíduo olha para dentro de si, faz uma introspectiva, né? E como terceiro ponto no propósito, na intenção do ato da ceia, é a perspectiva. Serve como um olhar para a frente, para a coroa da salvação, né? Nos aponta, ele diz no versículo, Elias, o 26, parte B, ele diz, né? Lembrais a minha morte, anunciais a minha morte, até que eu venha. Então, nos aponta para o futuro, né? Para quando ele for nos coroar, quando ele vir e nos arrebatar, né? No dia da sua vinda. Então, a perspectiva é essa, o propósito é esse, é cear, né? É participar da ceia do Senhor,
se nós não partirmos dessa antes, até que Ele venha, né? Então, no propósito da ceia, nós olhamos para trás, numa lembrança de Cristo na cruz do Calvário, né? Olhamos para dentro de nós para ver como estamos e também olhamos para o futuro, para a coroa. Penalidade, castigo, punição. Qualquer crente que participa de forma indigna é culpado e corre o risco de receber punição. Então veja bem, né, pastor, é algo muito sério. Então, tanto assim, corre o risco de morrer fisicamente e espiritualmente. Veja bem que a palavra da ceia diz assim, por causa disso há muitos entre vós doentes, fracos e muitos que dormem. Então é algo muito sério, né, pastor? Fala da morte espiritual e morte física, né? Fala da morte espiritual e física. Então, Elias, aqui, comer e beber o juízo de Deus está no capítulo 11 de Coríntios, do 27 ao 29. Ele vai falar isso, né? Receber justiça divina na forma de doença física, fala. Sim. Há muitos doentes, né? Por causa de brincar com o ato sagrado ou estar indiferente, né? Participar de qualquer maneira. De qualquer maneira, a ser do Senhor. E também receber justiça divina de forma de morte física e espiritual. Ele falou, há entre vós muitos que dormem, né? A morte física ou até mesmo, né, a morte espiritual. Terceiro ponto aqui, irmão Elias, qual é o proveito, né? Qual é o proveito que se tem na ceia do Senhor? Pode ser útil, né? 2 pontos, pode ser útil no julgamento pessoal, né? Ser útil no julgamento pessoal, né? Está no capítulo 11, 31 e 32, né? Examine-se a si mesmo. Então, tu julga a ti mesmo para não ser condenado, né? E também pode ser útil na comunhão. Então, irmão Elias, quando nós, né? Qual é que é o benefício? Ele é útil para nós nos julgar nós mesmos, porque cada ceia, a palavra é lida, como você falou, examine-se a si mesmo. Então cada um vai se examinar. Fazer um exame. No julgamento pessoal. A minha consciência sinaliza e eu me julgo como estou, né? E eu me julgando como estou pela palavra, né? Eu vou me examinar e me retratar diante de Deus e consertar a minha vida. E quando eu faço isso, essa repreensão que me vem pela voz da minha consciência, ao ouvir a palavra da ceia, para não ser condenado com o mundo, eu faço um julgamento pessoal e me coloco nos trilhos novamente. E é útil pela comunhão, né? A cada ceia nós precisamos renovar nossa comunhão com os irmãos. Não tem como vir participar da ceia. O Senhor é bravo com Elias, brigado com Elias, né? Eu tenho que fazer comunhão com ele. Antes de chegar no dia da ceia, eu tenho que procurar ele, me acertar e realmente ter uma comunhão, não só de fachada, mas de vida. Então é útil, a ceia é útil porque cada mês ao participar, nós examinamos, nós nos julgamos como estamos. E a cada nós participar também, nós renovamos nossa comunhão com os irmãos, porque não poderei participar da ceia sem comunhão com os irmãos. A ceia do Senhor é a comemoração de Jesus Cristo. O pão representa o seu corpo, que foi cruelmente quebrado na cruz por crimes que ele nunca cometeu. O cálice representa o seu sangue, que foi livremente derramado para pagar pelos pecados daqueles que ele ama tanto. Então, ele ama tanto nós, né, que derramou seu sangue. E quando nós participamos, o cálice representa o seu sangue. Não há elite no corpo de Cristo. Há comprometidos e escolhidos que são capacitados. Alguém pensa assim, não, mas lá tem a panelinha, tem a elite, né? E não existe isso não, né? Há pessoas que são comprometidas com o reino, são comprometidas com a obra de Deus, então Deus escolhe, né? E Deus capacita. Aí passa a vista de uns demais, digamos assim, como se fosse uma elite, mas não é. É porque aquele que se colocou na brecha, ele é comprometido com o reino, é comprometido com a obra de Deus, Deus escolhe, né? E capacita, né? Dando unção e dons espirituais. Deus escolheu a nós como corpo de Cristo para que estivéssemos juntos e unidos, para que fôssemos uma organização que funcionaria juntamente para o mesmo fim, para a volta dele, né? Então, a cada nós participar,
né, nós estamos funcionando, né, juntamente para a mesma finalidade, aguardar a sua vinda, né? Um peixe fora d'água morre sufocado. Assim é o cristão que vive fora do corpo de Cristo. Não tem como permanecer vivo na fé espiritualmente, Elias, se, né, viver fora do corpo de Cristo, fora da igreja do Senhor. Então, amigo, meu irmão, só através do sangue de Jesus, só através de Jesus, que nós podemos chegar um dia ali na glória e trocar a nossa cruz, né, por uma coroa de glória. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado por essa quinta-feira, essa oportunidade que o Senhor nos deu. Ó Senhor, de nós aqui, Senhor, gravarmos essa live ao vivo, falando sobre a sua palavra. Ó Senhor, e hoje foi, Senhor, sobre a ordenança do Senhor que diz respeito à ceia do Senhor. Ó meu Deus, agora abençoa cada coração, a cada um que assistir. Ó Senhor, abençoa a faculdade mental de cada um, para que aquilo que as nossas palavras não foram suficiente, o Teu Espírito Santo traduza em cada coração. É o que nós te pedimos e agradecemos, desde já, em nome de Jesus.